Era uma manhã abafada, típica de verão. O hospital público da cidade estava lotado, corredores cheios de gente tossindo, mães com crianças no colo, idosos cansados encostados nas paredes frias. Entre essas pessoas, estava Dona Elvira, uma senhora de 74 anos, cabelos grisalhos presos num coque simples, segurando contra o peito uma bolsa gasta que parecia carregar o pouco que restava de sua dignidade. Ela tinha acordado às 4 da manhã para chegar cedo. Sentia dores no peito há semanas e sabia que precisava de atendimento urgente. Mas, ao chegar, foi recebida pelo olhar frio da recepcionista, que apenas disse: "A senhora tem que esperar. Todo mundo está na fila." Elvira se sentou numa cadeira dura de plástico. O relógio na parede marcava 9 horas quando começou a sentir as pernas tremerem. Tentou se levantar para pedir ajuda, mas a enfermeira que passava apenas resmungou: "A senhora já foi chamada? Não? Então espere." Ao redor, algumas pessoas murmuravam, mas ninguém fazia nada. A idosa respirava com dificuldade, os olhos marejados. Cada minuto parecia uma eternidade. E foi nesse cenário de descaso e dor que um homem observava tudo em silêncio. Um homem que ninguém ali sabia quem era, mas que carregava consigo um poder que, em poucos instantes, mudaria todo o rumo daquela história. Depois de quase 3 horas de espera, Dona Elvira finalmente ouviu seu nome ecoar, de forma seca, por uma porta metálica. Com esforço, se levantou e caminhou até o consultório. Lá dentro, um médico jovem, de jaleco impecavelmente branco, digitava no computador sem sequer olhar para ela. "O que a senhora tem?" perguntou, sem levantar os olhos. "Doutor, estou com dor no peito, falta de ar, e minha pressão anda muito alta", respondeu Elvira, tentando manter a calma. O médico suspirou, como se fosse um incômodo. "Dona, aqui todo mundo tem alguma dor. A senhora devia cuidar melhor da saúde antes de vir encher o hospital." Elvira abaixou a cabeça, humilhada. Tentou explicar que tomava os remédios direitinho, que tinha economizado cada centavo para comprar comprimidos, mas nem sempre dava. O médico riu, sarcástico, sempre a mesma desculpa. Gente que não trabalha direito, que não se cuida e depois quer milagre da gente. Ela sentiu as lágrimas escorrerem, não só pela dor física, mas pela crueldade das palavras. O homem atrás dela, sentado discretamente na sala de espera para acompanhantes, assistia à cena com os olhos fixos. Seu rosto era calmo, mas por dentro o sangue fervia. Ao sair do consultório, ainda atordoada, Elvira foi até a farmácia interna pedir orientação sobre os exames que o médico prescreveu de má vontade. O atendente olhou a guia, torceu o nariz e disse alto o suficiente para todos ouvirem: "Isso aqui é caro, viu? A senhora tem certeza que vai dar conta de pagar?" Algumas pessoas riram. Uma mulher cochichou: "Olha lá, mais uma querendo exame de rico com cara de pobre." O rosto de Elvira queimava de vergonha. Ela respondeu baixinho: "Eu vou dar um jeito. Só preciso saber o que tenho." O atendente balançou a cabeça e devolveu a guia com desprezo. Elvira caminhou para o corredor, tentando esconder as lágrimas. O homem que observava desde o início, um senhor de terno simples mas elegante, se levantou calmamente. Ainda não disse nada. Apenas seguiu atrás dela, mantendo distância, como se esperasse o momento certo. Enquanto esperava sentada novamente, Elvira recordava mentalmente a vida dura que tivera. Viúva desde os 40 anos, criou 2 filhos sozinha. Trabalhou como costureira, lavadeira e até vendedora de salgados para garantir estudo e comida em casa. Agora, na velhice, vivia praticamente sozinha. Um filho morava em outra cidade e quase não ligava. A filha, endividada, pouco ajudava. Cada linha de expressão em seu rosto contava uma história de sacrifício. E ainda assim, ali estava, sendo tratada como um peso inútil. Elvira apertava o terço que carregava dentro da bolsa e sussurrava uma prece: "Deus, me dá força." Foi nesse momento que o homem de terno se aproximou, finalmente falando: "A senhora está bem? Posso ajudá-la?" Elvira ergueu os olhos marejados, e apenas balançou a cabeça, tentando sorrir, mas o gesto saiu trêmulo. O homem sentou-se ao lado dela. Sua postura era calma, mas sua voz tinha firmeza. "Eu vi tudo o que aconteceu lá dentro. E não deveria ter acontecido." Elvira respirou fundo. "Estou acostumada, meu filho. Quem é pobre aprende a engolir humilhação." Ele a encarou nos olhos, e pela primeira vez, ela percebeu algo diferente nele. Uma autoridade silenciosa,
um olhar de quem estava acostumado a julgar situações. Nem sempre, senhora. Às vezes, a justiça precisa ser feita, disse ele. Ela não sabia, mas estava diante de um juiz federal, conhecido por decisões firmes contra abusos. E naquele dia, naquele hospital, ele não seria apenas espectador. Enquanto Elvira tentava recuperar o fôlego, o homem de terno se levantou e caminhou até a recepção. O balcão era alto, frio, como se fosse feito para afastar as pessoas em vez de acolhê-las. A recepcionista mascava chiclete e rolava a tela do celular, sem olhar para ninguém. Com licença, senhorita, disse ele, em tom educado. Ela bufou, sem tirar os olhos do aparelho. Já atendo, estou ocupada. Ele apoiou uma pasta de couro no balcão e falou mais firme. Não, a senhora que está ali, esperando há horas, precisa ser atendida com prioridade. Ela está apresentando sintomas graves. A recepcionista finalmente levantou os olhos e riu. E o senhor é quem, para decidir isso? Aqui só passa na frente quem paga consulta particular. O homem não respondeu de imediato, apenas encarou a mulher, e naquele silêncio, havia mais autoridade do que em qualquer grito. A recepcionista desviou o olhar, incomodada. Ainda não sabia com quem estava lidando. Minutos depois, Elvira foi chamada novamente. Não por vontade da recepcionista, mas porque o homem fez questão de acompanhar até a porta do consultório. Lá dentro, o mesmo médico olhou com desprezo. A senhora de novo? Já não expliquei que não é nada grave? Elvira apertou o terço nas mãos e, pela primeira vez, levantou a voz. O senhor não tem ideia de como é viver com medo de morrer a qualquer hora. Eu não durmo, não consigo comer. Só queria ser tratada como gente. O médico arqueou a sobrancelha, irônico. Então a senhora quer que eu faça o quê? Milagre? Nesse momento, o homem de terno deu um passo à frente. Não, doutor. Apenas faça o que jurou ao pegar esse jaleco, cuidar de vidas. O médico olhou para o estranho com irritação. E o senhor é quem? Algum parente dela? Digamos que sou alguém acostumado a observar como as pessoas tratam os mais fracos. Respondeu, calmamente. O médico riu, debochado. Aqui todo mundo se acha juiz da situação. O silêncio que se seguiu foi pesado. Elvira olhou para o homem, sem entender totalmente, mas percebeu a palavra juiz ecoar de forma estranha, quase como uma pista. Ele apenas colocou a mão no ombro da idosa e disse: fique tranquila. Hoje, ninguém vai humilhar a senhora sem consequências. O burburinho se espalhou. Pacientes cochichavam, tentando entender quem era aquele homem que encarava médicos e funcionários sem medo. Uns diziam que era advogado, outros que era algum político. Elvira, encolhida na cadeira, sentia-se dividida entre vergonha e esperança. Pela primeira vez em muito tempo, alguém se levantava por ela. O homem caminhava de um lado a outro, observando cada detalhe. A pilha de fichas abandonadas na recepção, o descaso dos enfermeiros rindo em grupo, os pacientes quase desmaiando nas cadeiras. Anotava tudo em silêncio, como se já estivesse montando um processo mental contra aquele hospital. Quando voltou a se sentar ao lado de Elvira, o homem respirou fundo e disse baixo: Dona, a senhora não precisa mais ter medo. Hoje mesmo vamos resolver isso. Ela o olhou assustada. Mas... como? Ele abriu discretamente a pasta de couro, mostrando papéis timbrados, selos oficiais e uma caneta. Porque eu não sou apenas um acompanhante preocupado, eu sou juiz desta comarca. E o que vi aqui hoje não vai ficar impune. Elvira levou a mão à boca, incrédula. Pela primeira vez naquela manhã sufocante, sentiu que Deus tinha ouvido suas preces. A notícia correu rápido pelos corredores. Algumas pessoas levantaram-se das cadeiras, outras começaram a filmar discretamente com os celulares. O boato se espalhava: é um juiz. Aquele homem é um juiz. A recepcionista ficou pálida. O médico, tentando manter a arrogância, riu nervoso. Juiz ou não, isso aqui é um hospital, não um tribunal. O senhor não manda aqui. O homem se levantou devagar, ajeitou o paletó e respondeu com calma: é verdade. Eu não mando no hospital, mas a lei manda. E ela não perdoa quem nega atendimento a uma idosa em situação de risco. O silêncio que se fez foi tão denso que se podia ouvir até o tic-tac do relógio na parede. Dona Elvira, sentada, tremia de emoção. Pela primeira vez em anos alguém falava por ela com tanta firmeza. Segurou a mão do juiz e sussurrou: moço, eu não quero confusão, só quero viver.
Ele se abaixou para ficar à altura dela. Não é confusão, é justiça. A senhora não vai mais ser ignorada. Ela chorou em silêncio. Pacientes ao redor aplaudiram, discretos no começo, mais fortes em seguida. O som ecoou pelo corredor. Era como se aquela pequena idosa representasse todos que já tinham sido humilhados ali. Minutos depois, 2 seguranças se aproximaram, chamados pela recepcionista. Senhor, o senhor precisa se retirar. Está causando tumulto. O juiz mostrou sua identificação oficial. Se tocarem em mim, terão que responder por obstrução de justiça. Quero falar com o diretor do hospital agora. Os seguranças hesitaram. A recepcionista engoliu seco. Logo, um homem alto, de jaleco verde e crachá dourado, apareceu. Era o diretor clínico. Qual é o problema aqui? Perguntou, irritado. O juiz estendeu a mão com firmeza. O problema é que a sua equipe está negando atendimento adequado a uma idosa com sintomas graves. Quero providências imediatas. O diretor forçou um sorriso. Deve ter havido algum mal-entendido. Aqui todos são tratados com respeito. O juiz ergueu uma sobrancelha. Respeito. Tenho tudo anotado. Palavras de desprezo, riso de funcionários, demora injustificada. Se quiser, posso pedir a gravação das câmeras e chamar a imprensa agora mesmo. O diretor empalideceu, olhou ao redor e viu dezenas de pacientes assistindo. Sabia que, se insistisse, a reputação do hospital cairia por terra. Vamos resolver isso, disse, forçado. A senhora terá prioridade imediata. Dona Elvira foi finalmente levada a uma sala reservada, com enfermeiros atenciosos de repente. Mas o juiz não parou por aí. Virou-se para o corredor lotado e disse em voz firme: ninguém aqui deve ser tratado como lixo. Eu prometo que cada abuso que vi hoje será registrado e investigado. As pessoas aplaudiram mais uma vez, agora em pé, emocionadas. Elvira, deitada na maca, sorriu fraco. Pela primeira vez, sentia-se valorizada. E o juiz, olhando para ela, sabia, aquela não seria apenas uma denúncia. Seria um exemplo, um marco, e estava apenas começando. Dentro da sala, uma médica mais experiente avaliou Dona Elvira. Após alguns exames rápidos, seu semblante ficou sério. Essa paciente deveria ter sido internada desde cedo. Está com risco elevado de infarto. A frase ecoou como um soco. Elvira apertou o terço nas mãos e chorou em silêncio. O juiz fechou os olhos, respirando fundo para conter a fúria. Ou seja, disse ele, encarando o diretor que ainda observava, se dependesse da negligência de seus funcionários, ela poderia morrer hoje sem sequer ter uma chance. O diretor engoliu seco. A máscara de segurança começava a cair. Chamado de volta, o jovem médico entrou na sala. Estava visivelmente incomodado, mas tentou manter o ar de superioridade. Com todo respeito, doutor, esses sintomas são comuns em idosos. A médica o interrompeu com firmeza, comum ou não, se não fosse reavaliada agora, essa senhora poderia sofrer uma parada cardíaca em poucas horas. Sua conduta foi irresponsável. O juiz completou, irresponsável e criminosa. O senhor esqueceu o juramento que fez ao vestir esse jaleco. Vou garantir que não esqueça mais. O médico corou, olhando para o chão. O peso das palavras caiu sobre ele como martelo. O juiz abriu sua pasta de couro, retirou papéis e começou a anotar cada detalhe, nomes, horários, falas. Chamou uma enfermeira como testemunha e pediu sua assinatura. Ninguém ousou recusar. Isso não vai sumir em gavetas, disse em voz alta. Vou protocolar ainda hoje no Ministério Público. Pacientes no corredor ouviam e murmuravam palavras de apoio. Alguns até choravam, vendo naquela cena uma chance de mudança. Não era só Dona Elvira que estava sendo defendida. Era todo aquele povo invisível, ignorado diariamente. Enquanto Elvira recebia os primeiros cuidados, o juiz saiu novamente ao corredor. Sua presença impunha respeito. Quantos de vocês já foram humilhados aqui? Perguntou. Mãos se levantaram. Vozes começaram a contar histórias de descaso, de esperas intermináveis, de insultos recebidos. O ambiente virou uma onda de desabafo coletivo. A cada relato, o juiz anotava, olhava nos olhos das pessoas e dizia: cada voz de vocês será ouvida. Eu garanto. Os pacientes, antes apáticos, agora estavam unidos. O hospital inteiro parecia tremer diante daquela mobilização inesperada. O diretor tentava conter o caos. Senhor juiz, por favor,
não exponha o hospital dessa forma. Mas o juiz o interrompeu, firme: quem se expôs foram vocês, ao tratar seres humanos como descartáveis. Hoje, a máscara caiu. Nesse momento, uma equipe de transmissão vertical local, chamada por alguém da multidão, chegou ao hospital. Câmeras ligadas, microfones erguidos. O diretor gelou, o médico se encolheu, e Elvira, deitada na maca, sorriu com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez, a verdade estava sendo mostrada para o mundo. Assim que as câmeras foram ligadas, a repórter da transmissão vertical local se aproximou. Senhor, o que está acontecendo aqui? O juiz mostrou sua identificação e falou com firmeza. Este hospital negou atendimento digno a uma idosa em estado grave. Vi com meus próprios olhos médicos e funcionários tratando vidas humanas com descaso. Hoje, isso vai mudar. Os pacientes explodiram em aplausos. Alguns gritavam palavras de apoio, outros levantavam os braços em sinal de vitória. A repórter captava tudo: o corredor lotado, os rostos sofridos e, no centro de tudo, aquele homem de terno que se tornava a voz de quem nunca era ouvido. O diretor tentou intervir, empurrando um sorriso falso. A imprensa não precisa distorcer os fatos. Houve apenas um mal-entendido. Mas a multidão respondeu em coro: mentira. Relatos pipocavam de todos os lados, mulheres contando que perderam exames porque não eram urgência, idosos dizendo que dormiram no chão da recepção, mães narrando que ouviram deboche dos enfermeiros. Cada palavra era uma pedra contra a fachada do hospital. O diretor começou a suar, a voz embargada. Ele sabia, aquela noite, sua carreira estaria em todos os jornais. Enquanto as pessoas falavam, o juiz ergueu a mão pedindo silêncio. Hoje não é sobre mim, nem sobre este hospital apenas. É sobre o direito básico de cada um de vocês, ser tratado com dignidade. A câmera captou o olhar emocionado de Elvira, que do fundo do corredor levantou a mão trêmula. Obrigada, meu filho. Você é a resposta que pedi a Deus. Lágrimas escorreram no rosto de alguns pacientes. A cena era poderosa. Uma idosa frágil, em sua maca, sendo defendida diante de toda uma cidade. O juiz anunciou em voz alta: ainda hoje vou protocolar denúncia formal no Ministério Público, e cada nome citado será investigado. Os responsáveis responderão civil e criminalmente. A repórter, com o microfone quase tremendo de emoção, perguntou: e a senhora, como está se sentindo depois de tudo? Elvira sorriu, mesmo cansada. Eu achava que ia morrer esquecida. Mas hoje sinto que minha vida vale alguma coisa. A multidão voltou a aplaudir, agora mais forte, como se cada palmo daquele hospital tivesse sido tomado pela esperança. Quando a noite caiu, a reportagem já estava no ar. Cenas do juiz, dos pacientes relatando humilhações, da idosa sendo atendida. Nas redes sociais, o vídeo viralizou em poucas horas. Comentários se multiplicavam: isso acontece em todo lugar. Precisamos de mais juízes assim. Dona Elvira tornou-se símbolo da luta contra o descaso. O juiz, antes discreto, virou herói anônimo. Mas para ela, o mais importante era outra coisa. Deitada em seu leito, recebendo finalmente o tratamento certo, sentia que havia recuperado algo que pensava ter perdido para sempre: a dignidade. No dia seguinte, o caso já estava em todos os jornais da região. O Ministério Público convocou uma coletiva e confirmou: seria aberta uma investigação contra o hospital, seus diretores e funcionários envolvidos. O médico arrogante foi afastado de imediato. A recepcionista e outros servidores também seriam ouvidos. Enquanto isso, no hospital, a rotina parecia ter mudado. Enfermeiros atendiam com mais rapidez, médicos falavam em tom mais humano. Era como se o peso da exposição tivesse obrigado todos a lembrarem que lidavam com vidas, não números. Dias depois, o juiz voltou ao hospital discretamente para visitar Dona Elvira. Encontrou-a no quarto, sentada na cama, lendo um livrinho de orações. Ela sorriu ao vê-lo entrar. Eu sabia que o senhor viria, meu filho. Deus não manda anjos com asas. Manda de terno, disse, rindo com a voz fraca. Ele se emocionou. A senhora não imagina o quanto me inspirou. Sua coragem, mesmo humilhada, é o que me fez agir. Elvira segurou sua mão. Eu só queria viver mais um pouco. Agora sinto que valeu a pena lutar. Semanas depois, o processo avançou. O hospital foi multado, o diretor exonerado, e uma nova equipe assumiu a gestão. Reportagens mostravam a transformação,
corredores limpos, mais médicos contratados, atendimento humanizado. E, no centro de tudo, uma foto viral, Dona Elvira recebendo alta, sorrindo com lágrimas nos olhos, enquanto o juiz a acompanhava até a porta. A legenda dizia: uma vida salva, um sistema mudado. O caso de Dona Elvira inspirou movimentos sociais em várias cidades. Pacientes começaram a denunciar abusos, organizações não governamentais se mobilizaram, autoridades receberam pressão popular. Nas redes, frases como "todos merecem respeito" e "somos todos Dona Elvira" se espalharam, e aquela idosa simples, que vivia em silêncio em seu bairro humilde, se transformou em símbolo de luta e esperança para milhares. Meses depois, em um evento público sobre direitos dos idosos, o juiz foi convidado para discursar. Quando subiu ao palco, encontrou Dona Elvira na primeira fila, vestida com um vestido simples e um sorriso sereno. Ele começou dizendo: a justiça não acontece em gabinetes. Ela começa quando alguém tem coragem de dizer: basta. E foi o que Dona Elvira fez, mesmo sem perceber. A plateia se levantou em aplausos. Elvira chorou, levando a mão ao peito. Naquele momento, não era apenas uma história de humilhação. Era a prova viva de que, quando a verdade encontra a voz, até a mais frágil das pessoas pode transformar o mundo.